Com vocês de novo no Paraná, passando um pouco de frio aqui, mas tudo bem, de boa. Associação Paraná APAR, é isso? É isso. Uma moça top aqui, vocês vão ver o que é capacidade técnica, disposição de conteúdo e tal. Eu tô com a Sara. Sara, tua igreja de Botiatuba? Isso. Botiatuba. Isso. Sara, nós vamos falar hoje sobre cortesia. Você é educadinha, Sara? Ou você às vezes é nervosinha, bravinha, dá uns cotoveladas? Como é que você é? Às vezes tem aquele tempo, né, de nervoso. Mas geralmente você é bem cortês, né? Mas... Legal, legal. Sempre. Por onde começa? Por onde a mudança começa? É a pergunta. Quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. Tanta coisa boa que a gente tem que ter no coração, né, Sara? Com certeza. Sara, toda ternura e cortesia. Lê para mim esse texto. Toda ternura e cortesia verdadeira no mundo, mesmo entre os que não reconhecem o seu nome, vem dele. E ele deseja que essas características se reflitam perfeitamente em nossos filhos. É nosso propósito que nós e os homens contemplem sua beleza. Então, a cortesia, a ternura, atos de diplomacia contribuem para que cause uma impressão. É isso aí. Tá. Qual o segredo da felicidade? O que você entendeu desse comentário aqui que se faz nesse primeiro momento? Então, né? Uma pergunta que a resposta já está na pergunta, né? Porque para ter um lar feliz, o que precisa ter? O amor. O amor. E o amor você encontra na união de uma família. Porque com isso traz um lar feliz e alegre. E também como, né, a segunda parte da pergunta que diz quanto custa isso, a nota já responde. Que é barata, mas tem o poder de suavizar naturezas continuariam duras e ásperas sem ela. Então ela não é cara, você não tem dificuldade de achar ela, mas é barata e é fácil de encontrar. Legal, legal. Sara, agora, quem deve dar esse exemplo de cortesia, bondade, amor no lar? A base deve ser quem? Colossenses 3:21 já responde. Que diz lá? Os pais não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Então, perfeito. os pais têm a função de ensinar. Referenciar, né? Com certeza. Legal. Como a nossa casa pode ser um pequeno paraíso na terra? Com quem devemos ser mais corteses, afetuosos e gentis? Sendo bondosos e compassivos uns com os outros e tendo o perdão. Perdão é uma virtude muito forte, né, Sara? Com certeza. Ele constrói, ele renova, ele restaura. Enfim, ele faz assim todo um trabalho reformatório na vida da pessoa. Quando a pessoa recebe o perdão e o aceita de coração, isso produz um efeito na vida da pessoa. Sim. Então, aqui chegamos no primeiro tópico, o segredo da felicidade. Então, Sara, o segredo da felicidade está no amor, o segredo da felicidade está em tratar bem os filhos, né? O segredo da felicidade está em sermos compassivos e bondosos. Sim. No segundo tópico, nós temos uma outra consideração. A lei do quê? Da cortesia. O que seria essa lei? Como ela se manifesta? Como é que a gente tem uma história aqui de uma situação... Lembra? Me comenta essa situação que ocorreu em Nova York aqui. Então, essa história que eu achei interessante, Sim. né? Fazer um resumo dessa história. Tinha um rapaz que estava com uma dificuldade vamos imaginar que ele tinha acabado de fazer uma viagem e estava com 2 malas pesadas. Certo? Só que veio aparecer uma pessoa do nada, que ele não conhecia, e falou que ia ajudar naquelas malas pesadas. Certo? Aquela pessoa, se a gente imaginar, é Cristo. Então, mas também aquela pessoa demonstrou para aquele homem que estava com as malas pesadas a gentileza. Porque ele não conhecia aquela pessoa, sabia da dificuldade, que sabia que aquelas malas estavam pesadas, mas quis ajudar aquela pessoa. Nós devemos ser gentios, igual aquela pessoa. Então, é como a resposta da questão lá, né? Já vem. Que atitude Roosevelt
também deve... Que atitude de Roosevelt também deve ser a nossa atitude na família? Com base, como foi falado na história, né, a gentileza. Porque aquele homem não sabia, mas demonstrou a atitude de ser gentil para aquele homem, ajudando com as malas pesadas. Exato. Então, cada membro da família, de acordo com a nota, deve ser gentil e cortês. Como posso aprender a ser gentil e cortês na minha vida? Me ajuda. Efésios 5, 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Vivem em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício do aroma agradável a Deus. Então veja que aqui nós temos a lei da cortesia, que se manifesta em atos desinteresseiros, né? Não é com segundas intenções. Isso traz uma impressão profunda e assim nós concluímos o segundo tópico. Sim. E vamos para o terceiro tópico. E o que nós encontramos no terceiro tópico? O melhor estudo sobre a etiqueta. Etiqueta, melhor estudo. Etiquetas são regras Sim. sociais, tá? Qual é a diferença entre boas maneiras cristãs e a etiqueta secular? Fala para mim. As boas maneiras cristãs se desenvolvem apenas sobre a operação do Espírito Santo. Não consistem em afeto ou comportamento artificial, em atos respeitosos e sorrisos fingidos. Isso são boas maneiras. Esse é o tipo de etiqueta que as pessoas do mundo possuem, mas elas não têm a verdadeira cortesia cristã. Certo. Agora, falando na etiqueta secular do mundo, tem a ver com a amabilidade, a sinceridade e cortesia. Só se obtém por meio do conhecimento prático do Evangelho de Cristo, que são a gentileza demonstrada a todos, altos e baixos, ricos e pobres. Então existe a etiqueta formal, Sim. onde a pessoa manifesta um toque de cortesia, de elegância, mas é formal, não é vindo da alma. E existe a etiqueta de cortesia cristã, que é algo feito assim espontaneamente com muito prazer. São diferenças, muito bem. Aqui estamos falando sobre o melhor estudo da etiqueta. Outro detalhe importante que a gente traz aqui. Vamos lá. Quais devem ser as regras de ouro nos relacionamentos? O que quiser? O que quiser. Então, pelo que foi falado, né, no verso de Mateus 7,12 e Romanos 12,10, diz que façamos aos outros o que queremos que eles façam conosco. Exato. E também em Romanos 12,10 fala que preferimos honrar uns aos outros. Então nós devemos fazer com o que a gente queira que façam por nós. Porque com isso seremos bem recebidos e também iremos receber aquilo que queremos que fizesse conosco. Legal. E como o cristão demonstrou cortesia? Como Cristo demonstrou cortesia até mesmo com os inimigos? Com amor e pedindo perdão pelos pecados dos inimigos. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, né? Ali o crucificaram com criminosos, uma à direita e outra à esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sim. Muito bem, Sarinha, nós chegamos aqui ao tópico 3 e nós encontramos a diferença entre o estudo sobre a etiqueta e o estudo sobre a etiqueta e a cortesia real, a diferença entre as boas maneiras e a etiqueta. Agora, o quarto ponto fala sobre o quê? Ponto de partida. De partida. Em que sentido? O que seria esse ponto de partida? Vamos descobrir. Você já se viu numa situação em que se esforçou o máximo para ser gentil e cortês com uma pessoa de gênio difícil, enquanto falava ou agia de modo muito irritante, forçando você a mudar o tom da voz e ser áspero? Já passou por isso? Eu acho que todo adolescente já teve essa experiência. Porque é uma experiência que nós adolescentes temos, né? Principalmente na nossa fase que a gente está. A gente
sempre vai ter a primeira oportunidade de sentir isso. Principalmente nas escolas, na igreja mesmo. Legal, legal, legal. E qual o motivo que quase sempre nos leva a perder a paciência, mesmo quando temos a mais sincera intenção de ser gentil? Timóteo, 2 Timóteo 3:2 responde: O que diz lá? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, Eita. blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Então, com isso, né, sempre o que vai fazer a gente perder a paciência São também... atitudes como estas. Exatamente. Nessas atitudes, uma dessas atitudes que a gente for fazer, que for naquele... que a gente está quase explodindo a bomba interior, vai ser por causa de algum desses critérios. O que deve motivar nossa cortesia e bondade, Sarinha? 2 Coríntios 5, 4-15 responde: Pois o amor de Cristo nos constrange, pois estamos convencidos de morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aquele que viveu já não vive mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Será que nós já alcançamos esse atributo na nossa vida? Com certeza. Precisamos, né? É indispensável que tenhamos esse atributo, essa característica de amarmos, de sermos impressionados por amor daquele que morreu na cruz. Sara, chegamos ao 4º tópico, né? E agora nós vamos ao 5º tópico. E no 5º tópico, o que nós encontramos? Nós encontramos um tema interessante, procurando oportunidades. Tá, o ambiente do lar, às vezes pode ser um lugar mais difícil para se operar mudanças. Sim. Nossa! É o lugar onde podemos nos sentir desanimados de continuar tentando melhorar. Como resultado, é um lugar onde mostramos o nosso verdadeiro caráter. Por que é que é especialmente importante ser cortês e bondoso no lar? A notinha, no primeiro parágrafo, tem uma coisa importante. Se formos corteses e gentis no lar, levamos o sabor de uma disposição agradável. Quando estivermos fora de casa, se manifestarmos tolerância, paciência, mansidão e a fortaleza no lar, seremos capazes de ser uma luz para o mundo. Que interessante. É claro. Se formos corteses, gentis no lar, levaremos o sabor de uma disposição agradável. Que bonito, Sim. né? Muito e forte também. Porque né, essa lição, né, que a gente está falando é sobre cortesia e gentileza, né? São as duas palavras principais da lição. Mas também com ela a gente tem a base também de um lar feliz, né? Então essa também, como falou nos 2 tópicos anteriores, que para a gente ter um lar com um pedacinho do céu, que é o tema, né, da nossa lição desse trimestre, a base é o amor, mas também em cima da base para formar um triângulo é a gentileza e a cortesia. Muito bem, muito bem. Então, aí podemos extrair uma moral da história aí, né? A moral da história. O que podemos extrair no geral? De acordo com eles ficaram envergonhados. De acordo com o que foi falado aqui na moral da história e de acordo com o X da questão. O que podemos extrair disso em poucas palavras? Então, né? Como eu falei, o triângulo base para um lar feliz é o amor, que é a base. O triângulo e a gentileza vem para o começo do triângulo. E com isso, dentro do seu triângulo está a sua família, para formar um pedacinho do céu. Então é isso que devemos guardar. Eu poderia ler o X da questão? Pode, por favor. A cortesia cristã é a corrente de ouro que une os membros da família em laços de amor, tornando-se cada vez mais íntimos e mais fortes. Perfeito. Pessoal, e aí?
Como você está? Você é uma pessoa cortês? E não é uma pessoa da corte, não. É uma pessoa cortês. Cortês. Uma pessoa que aplica a etiqueta com o cristianismo, Sim. onde os atos são espontâneos. Essa é uma das características que deve permear as atitudes dos membros da família, para que a família seja um pedacinho do céu. Obrigado, Sarinha, por estar com a gente aqui. E obrigado à sua audiência também. Saibam que essa lição está mexendo no coração de muitos adolescentes. E eu espero que ela toque também no seu coração. Que Deus te abençoe.